Eu sou contra frontalmente a imposição do passaporte sanitário. E eu tenho coragem de dizer isso. Eu não tenho medo de dizer isso. É chamar para nós a responsabilidade obrigatória que nós temos de nos posicionar, de dizer para a população: o Poder Legislativo do Estado do Paraná proíbe a imposição de passaporte sanitário amparado na Constituição Federal. Ou quem é a favor do passaporte, que mostre a sua cara e que diga: eu sou a favor do passaporte sanitário. Não tem problema, isso é democrático, isso é legítimo fazer. O que nós não podemos fazer é nos omitir. Não há consenso científico, portanto, qualquer decreto de prefeito, de chefe de poder executivo é completamente desamparado de lei, desamparado inclusive do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ninguém aqui é contra a vacina, ninguém aqui é contra as vacinas que são implementadas já pelo Plano Nacional de Imunizações, pelo contrário, somos a favor. E ninguém é contra a vacina do Covid, mas ela deve ser um direito e não uma imposição, jamais uma imposição. Mas o que me traz a essa tribuna nessa manhã certamente é o foco principal para a proibição do passaporte sanitário no estado do Paraná. Mas eu quero desde já pedir aos senhores deputados essa sensibilidade às pessoas que estão sofrendo as consequências pela falta de regulamentação no país em relação a esse tema. Há argumentações que dizem que o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa matéria. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma informação mentirosa, distorcida. Supremo Tribunal Federal... Deputado Márcio Pacheco, depois Vossa Excelência me permite uma parte, sem querer... Vossa Excelência vai ter 10 minutos para falar no seu horário depois, senhor deputado, mas é claro que, evidentemente, eu não seria deselegante, não lhe considero a parte. Mas desculpe, eu não quis atrapalhar a sua fala. Eu quero apenas concluir o raciocínio. O Supremo Tribunal Federal, ele impõe uma série de condições e diz que o passaporte sanitário não é, isso quem diz é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Diz que não é possível obrigar ninguém a ser submetido a essa vacina do Covid. Diz que teria que haver lei, e não há lei obrigando ninguém a tomar a vacina do Covid. Ela não faz parte do Plano Nacional de Imunizações. Portanto, você não pode obrigar ninguém a tomar uma vacina que não faz parte do Plano Nacional de Imunizações. Inclusive os decretos que estão sendo feitos por prefeitos, as determinações que estão sendo feitas de maneira arbitrárias, ditatoriais, ilegais, pelos reitores por algumas universidades do estado do Paraná, completamente desamparadas de legalidade. O ministro Lewandowski disse o seguinte, que as universidades têm autonomia para determinar, para abordar essa pauta do passaporte sanitário. Só que ninguém tem autoridade para fazer nada se não houver uma lei anterior que legitime essa determinação. E não há, nesse momento, nenhuma lei que legitime uma determinação de um reitor ou de uma universidade ou de um prefeito para legitimar a implementação dessa ditadura, dessa imposição. Ninguém aqui é contra a vacina. Ninguém aqui é contra as vacinas que são implementadas já pelo Plano Nacional de Imunizações. Pelo contrário, somos a favor. E ninguém é contra a vacina do Covid. Mas ela deve ser um direito e não uma imposição, jamais uma imposição. Na mesma seara que o ministro Lewandowski diz que as universidades têm autonomia, mas nenhuma autonomia é plena. O delegado de polícia, ele tem autoridade para prender. O policial militar, policial civil, policial federal tem autoridade para prender. Mas ele precisa de estar amparado por uma lei que diga que aquilo que o cidadão cometeu é um crime. E que por isso ele vai ser submetido à lavratura de um flagrante. O delegado de polícia, o promotor, o juiz não pode fazer nada sem que haja uma lei que diga que ele pode fazer. Porque então
que os reitores das universidades estão determinando, como em alguns casos, dizendo que se não houver o ciclo completo de vacinas, perderão a matrícula. Gente, olha o absurdo a que chegamos. O direito à educação é muito anterior e totalmente amparado na lei do que a imposição de uma vacina que não tem lei que ampare. Então, gente, a insanidade por falta da nossa posição enquanto poder legislativo, enquanto Congresso Nacional para regulamentar essa matéria. A nossa omissão permite que o Poder Judiciário cometa cada vez mais absurdos, fazendo interpretações que não têm amparo na Constituição Federal e dando supostas legitimidades a pessoas que não têm autoridade para implementar o que está sendo implementado no Brasil, prefeitos cometendo arbitrariedades, prefeitos implementando o passaporte sanitário. O plenário do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, que os chefes do Poder Executivo até podem, de maneira ilegal, no nosso entendimento, inclusive, é um entendimento equivocado, mas disse que pode implementar o passaporte sanitário, com algumas condições, a principal delas, desde que haja consenso científico. Gente, quem disser que há consenso científico nessa pauta da vacina contra o Covid, a pessoa está totalmente alienada, está totalmente comprometida com a sua visão. É uma avaliação ideológica. Não há consenso científico, portanto, qualquer decreto de prefeito, de chefe de poder executivo, é completamente desamparado de lei, desamparado inclusive do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o próprio ministro Lewandowski, que fala que as universidades elas têm autonomia, ele mesmo, num outro entendimento, coloca uma série de condições e a proibição de qualquer pessoa ser obrigada a ser submetida a esse tipo de procedimento. Então, o que nós vamos fazer nessa manhã é simplesmente chamar para nós, senhor presidente Adhemar Traiano, que aliás conduz muito bem essa Assembleia Legislativa, é chamar para nós a responsabilidade obrigatória que nós temos de nos posicionar, de dizer para a população: o Poder Legislativo do Estado do Paraná proíbe a imposição de passaporte sanitário amparado na Constituição Federal. Ou quem é a favor do passaporte, que mostre a sua cara e que diga: eu sou a favor do passaporte sanitário. Não tem problema, isso é democrático, isso é legítimo fazer. O que nós não podemos fazer é nos omitir. Eu sou contra frontalmente a imposição do passaporte sanitário, e eu tenho coragem de dizer isso, eu não tenho medo de dizer isso, e ninguém pode ter o medo de dizer o que pensa, a sua posição. Nós estamos no poder legislativo, cada deputado tem o direito de ser a favor ou ser contra, mas não tem o direito de se omitir. E o que nós vamos fazer nesta manhã é votar a favor de um regime de urgência, porque se não houver regime de urgência, não se delibera esse projeto nessa casa. O regime de urgência é para dizer: olha, nós queremos votar para dizer, eu sou a favor da proibição ou eu sou contra a proibição. Agora, não pode pegar e se omitir. O Poder Legislativo não tem esse direito. E eu quero pedir que os deputados tenham a firmeza de dizer: olha, eu sou contra, ou seja, ele pode dizer: ó, eu sou a favor do passaporte, mas eu tenho a coragem de dizer isso e por isso eu vou votar a favor do requerimento. Que na semana que vem nós vamos deliberar esse projeto com a graça de Deus, e o deputado vai ter a possibilidade de dizer: olha, eu sou contra esse projeto. Agora, ele não pode não querer votar o regime de urgência para não votar o projeto. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Douglas Fabrício. Deputado Márcio Pacheco, ouvindo aqui atentamente o vosso pronunciamento, aliás, sempre com muito conteúdo, só deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos falando aqui de querer proibir as pessoas, quase que do ir e vir, porque do jeito que está fazendo no mundo aí, proíbe aqui, proíbe ir lá, daqui a pouco as pessoas não vão poder mais nem sair de casa e nem almoçar. Só uma pergunta: qual é a posição da Organização Mundial de Saúde? Qual é a posição do Ministério de Saúde? Qual é a posição do Conselho Federal de Saúde? Para que a gente possa, o Conselho Federal de Medicina, pelo menos para embasar do ponto de vista técnico com relação a esse passaporte sanitário. Deputado Douglas Fabrício, sua pergunta é muito oportuna e eu não me lembraria de fazer essas considerações se Vossa Excelência não tivesse abordado essa pauta. São organismos, são entes do nosso país e do mundo, no caso da Organização Mundial de Saúde, que a gente tem que, no mínimo, ouvir o que eles estão falando. Então, o Conselho Federal de Medicina é contra a imposição do passaporte sanitário.
O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não é um órgão, é o Ministério da Saúde. É contra a imposição do passaporte sanitário. E a Organização Mundial da Saúde, deputado Douglas Fabrício, a Organização Mundial da Saúde, ela é contra a imposição do passaporte sanitário. Então eu quero concluir aqui essa reflexão concitando os senhores deputados a terem a coragem, primeiro, de ter posição e a terem a sensibilidade de se colocar no lugar de uma pessoa que por alguma razão às vezes não pode tomar uma vacina ou não está com seu ciclo completo de vacina e seria cerceado dos direitos básicos de ir e vir, de poder frequentar uma universidade, de poder frequentar a escola, de entrar num supermercado, de entrar na farmácia, de ter o seu emprego. Tem pessoas que estão sendo mandadas embora por causa dessa tendência de imposição de passaporte sanitário. Imposição de um passaporte para exigir uma vacina que eu nem estou entrando nesse mérito, que acho que outros vão falar sobre isso. Uma vacina que não evita o contágio, não evita a contaminação. Por isso que eu disse que estamos na iminência de uma insanidade. Peço o voto favorável dos senhores deputados para a aprovação do regime de urgência